Maravilha. Bom, gravando, né? Bom, pessoal, boa noite a todos. Acredito que boa parte aqui dos presentes já me conhece, mas aqueles que não me conhecem, eu me chamo Bruno José, sou técnico em segurança do trabalho, higienista ocupacional, membro da BHO, membro do SEST, esse comitê que hoje abriu essa reunião ao público, tá? Não sei se todos conhecem o SEST é um comitê idealizado lá atrás pela Vivian e por outros profissionais da área de segurança do trabalho, o Alexandre, a Liliane também é uma das coordenadoras. Esse comitê, ele não tem fins lucrativos, é um comitê onde nós nos reunimos uma vez por mês para discutir algum assunto de segurança do trabalho e os membros ali poderem ajudar uns aos outros em algum entendimento, alguma clareza, para que a gente possa aí crescer com a nossa área, né? Como nós falamos no começo aqui, nós não somos concorrentes, né? Nós somos parceiros, colegas de profissão, amigos de profissão, então compartilhar o conhecimento é sempre muito bem-vindo. Em alguns momentos do ano, a gente abre essa reunião ao público. Acredito que no ano passado aconteceu com bastante frequência. Esse ano eu não me lembro se teve alguma já aberta ao público, mas sim. E os coordenadores aí, os gestores, eles entenderam que por ser um tema tão em alta, tão relevante, seria egoísta da nossa parte manter apenas essa reunião fechada para os membros. Então, conversamos com a doutora Ana Paula, a que vai trazer algumas questões para nós de psicossocial, então abrimos essa reunião. A princípio, nós vamos limitar algumas perguntas, tá, pessoal? A quantidade de perguntas, porque o nosso tempo é curto, a nossa reunião aí, ela tende a acontecer em 1h e 10 no máximo, tá? Então, nós vamos limitar algumas perguntas. No final, se não respondermos algumas perguntas, vai lá nas nossas redes sociais, manda no meu direct, no direct da Viva, no direct da doutora Ana Paula, lá que nós vamos divulgar aqui, que com certeza nós vamos responder, vocês não ficarão sem respostas, tá bom? Mas, durante a apresentação aqui, nós vamos tentar limitar algumas coisas, só para não fugir um pouco do horário. E, doutora Ana Paula, Ana Paula Teixeira, médica do trabalho, uma médica lá da Bahia, uma médica que, como eu sempre digo, eu trabalho com muitos médicos, mas médico é difícil você ter acesso, e quando você tem acesso a alguns médicos que são médicos técnicos, que é o caso da doutora Ana Paula, é muito bom, porque gosta de compartilhar conhecimento, assim como nós do comitê, que gostamos de compartilhar. Então, doutora, se eu for falar o currículo da doutora aqui, eu sei que eu vou ficar um tempão, eu vou deixar a doutora se apresentar, fazer uma prévia do seu mini currículo, tá? Mas eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor. A ideia aqui hoje não é falar à luz 100% da NR1, até mesmo porque nós sabemos que há poucos minutos ou horas foi bombardeado nas redes sociais. E, galera, entenda, não houve adiamento, não caia nessa cilada, não houve adiamento da NR1. O que houve foi uma flexibilização para não ter multas. Então, não cruze os braços e fique aguardando 2026. Não vai ter multa na NR1, mas haverá sim a fiscalização e multas em outras normativas que já tratam psicossociais. Então, se liga na pegadinha aí para não ser pego de surpresa, beleza? Então, se atente aí em outras questões. Então, a doutora vai trazer um caso prático aqui, algo que a gente acaba não vendo, a gente está muito preocupado com o questionário, qual metodologia utilizar, como que eu vou utilizar esse questionário, mas muitas vezes a gente só preenche o questionário e não sabe ali como tratar esses dados ou o porquê que eu cheguei naquele resultado final. Então, doutora Ana Paula, seja muito bem-vinda.
obrigado mais uma vez pelo convite. Por favor, se apresente. Eu vou deixar a senhora à vontade, ou melhor, você, porque né, você já me corrigiu, não é senhora, é você, mas a gente tem essa questão por ser médico, né? Então, fique à vontade, doutora, muito obrigado. E uma ótima apresentação. E nós estamos aqui com um caderninho apostos, caneta, e só aprendendo nessa grande aula aí. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigado. Eu que agradeço, muito boa noite a todos vocês que estão se dedicando, né, esses minutos para tratar deste assunto que está palpitando aí os nossos corações e nos desafiando, de fato, porque ele nos convida a uma mudança. Eu estava falando hoje, né, no painel da Associação Brasileira de Recursos Humanos, aqui a Seccional Bahia, ele nos convida, enquanto sociedade, a mudar a nossa forma de produzir e conviver. E isso é muita coisa, e principalmente no Brasil, tão diverso, de realidades completamente diferentes. A gente, né, tem a realidade das grandes empresas, que são extremamente estruturadas, mas também tem aquele pequeno negócio, que muitas vezes tem 2, 3, 4, 10 funcionários, e que, dentro da área de comércio, por exemplo, para sobreviver, é super desafiador. E eu já estou trazendo esse assunto para que a gente tenha cuidado, e eu acho que esse um ano, né, vai ser muito, muito útil para que a gente se prepare tecnicamente, mas também compreenda a realidade de cada é, segmento econômico, do seu tamanho e do seu grau de maturidade para compreender o que de fato está acontecendo. Porque isso vai repercutir na forma e na escolha que os senhores vão tomar para fazer o gerenciamento dos riscos ocupacionais, incluindo os psicossociais, preferencialmente de forma colaborativa. E isso vai variar, principalmente a partir de de qual é esta instituição que está sob os seus cuidados. Eu vou só compartilhar com vocês alguns slides breves e depois eu já vou partir para essa experiência que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, tá? Então, assim, eu sou médica, esqueci, viu, Bruno? Eu sou médica do trabalho, tenho uma formação também em ergonomia pela Federal do Paraná, uma pós em psiquiatria, sou psicoterapeuta também corporal, reichiana, trauma, enfim, alguns 10 anos de perícia médica, de perícia trabalhista no Paraná. Morei no Paraná e agora nos últimos 15 anos aqui na Bahia. Sou filha de empresário, e eu acho que isso é importante, não? Porque eu comecei a trabalhar aos 8, 9 anos com meu pai, e essa questão do negócio até hoje, né? Hoje eu sou sócia dessa empresa, dessa fábrica. Então, essa visão, ela é importante para mim, né? E aí, a gente vai trabalhar justamente, quando a gente fala do psicossocial, a gente está falando do coração da organização. Por isso que ela é tão delicada e por isso que ela merece muito respeito de nossa parte. E por que fala de fator psicossocial? O social, porque a gente está falando das relações humanas, a gente está falando de como a gente constrói ou destrói o trabalho, e isso é tão importante porque ele impacta na nossa psique, na nossa alma, na forma como a gente realiza o trabalho. Porque trabalhar é conviver, é produzir, é transformar a nós mesmos, mas é fundamentalmente se frustrar. Ninguém vai para um trabalho cumprir procedimento de forma como está no papel. Se você fizer aquilo mesmo, e eu estou falando aqui com um grupo de segurança do trabalho, né, que valoriza e reconhece, pessoal, assim, eu não estou vendo vocês, tá? Aí qualquer necessidade, por favor, façam os comentários. Então, toda vez que a gente vai para um ambiente de trabalho, independente de onde, né, um ambiente superestruturado, ou um ambiente ainda, aquela bagunça importante, a desorganização, o que é que a teoria da psicodinâmica traz, né? Que
Nós enfrentamos o real do trabalho, que é diferente do prescrito, né? A ergonomia traz isso, o trabalho prescrito e o trabalho real. E quando a gente entra em contato com esse real, a gente se frustra de alguma forma. E é isso que faz com que a gente mobilize-se emocionalmente, afetivamente, e na grande maioria dos casos, através de parcerias, de colaboração, a gente vai encontrar soluções. Vai fazer aqueles pequenos ajustes. Eu não estou falando que não cumpra procedimento. Na verdade, isso a gente já faz no mundo inteiro. A gente se arrisca para fazer o trabalho acontecer. E são essas experiências que fogem daquele procedimento prescrito que faz com que a gente vá melhorando as nossas rotinas, os nossos fluxos, a nossa forma. E todo trabalhador, ele quer pertencer, ele quer contribuir com a organização do trabalho. Então, imagine se ele recebe um procedimento escrito por técnicos e não participa da sua construção. Eu já estou falando para vocês a respeito das dificuldades e dos sofrimentos relacionados aos fatores estressores, né? A forma como a gente pensa e determina o trabalho nas organizações. E aí, a gente vai ter momentos de muitos desafios é uma palavra bonita, e de muitos problemas. E a nossa capacidade de resistir a essas barreiras, que são naturais, é que vai fazer com que a gente evolua para um processo de criatividade de solução ou tenha adoecimentos. Ou mesmo que eu não tenha um adoecimento, eu tenha realmente desconfortos, desadaptações. Dentro dessa perspectiva, eu estou trazendo apenas uma causa do ambiente profissional. Eu não estou tratando aqui de outras questões que impactam no nosso sofrimento e que o trabalho pode ser um local onde ele vai ser manifestado. Vocês já sabem que existem os fatores estressores e que eles podem ou não se tornar um risco, na medida em que existem variáveis individuais, variáveis ambientais, variáveis genéticas, variáveis, né, enfim, de todos os níveis, das nossas experiências. Então, não necessariamente uma jornada estendida, horas extraordinárias, por exemplo, ela vai se tornar um risco, seja um risco individual ou um risco populacional, setorial. É muito importante vocês compreenderem, por exemplo, por este fator, né, jornadas estendidas, ela é algo da organização, é da cultura, isso é de forma de janeiro a janeiro, né? As pessoas, não existe um controle a respeito disso, ou isso é situacional? Como é que essa equipe percebe essas jornadas extraordinárias? Então, nem todo fator de risco, ele vai se tornar um risco. E aqui é só um exemplo super didático. A gente tem, na verdade, a nossa referência da lista do manual, né, do Ministério da Saúde, das listas das doenças relacionadas ao trabalho, que foi atualizada no ano passado, se eu não me engano, e lá tem todos os estressores psicossociais, e aí a gente tem vários autores que estão fazendo adaptações para ficar mais, inclusive, mais didática, e isso tem tudo a ver com o que eu comecei a falar, né? Se eu trabalho com pequenas empresas, empresas com graus de maturidade, percepção de condição financeira ainda mais restrita, como é que eu vou, o que é que eu vou olhar, o que é que eu vou buscar? Eu vou chegar lá com a minha lista de 128 itens, né? Então, são coisas que não, nem numa empresa grande, com 10 mil funcionários, cabe uma lista de 128 itens, porque você vai ter uma resposta, você não vai saber o que fazer. E você também não vai conseguir fazer essa análise sozinho, nem sozinha. A gente está lidando com percepção, e essa definição é a definição dos fatores psicossociais, é a nossa forma de enxergar como a gente está convivendo, como a gente está trabalhando, como esse trabalho, esse processo de frustração que a gente tem no trabalho, ele nos alarga a nossa identidade, o nosso ego, nos fortalece ou não. Por isso que é dito, e vocês já devem talvez ter ouvido falar, ou lido, que o trabalho nunca é neutro.
Ou ele é fator de saúde, ou pode ser um fator de adoecimento. Mas a forma como eu encaro, a forma como eu estou no ambiente de trabalho, a forma como eu julgo meu ambiente profissional, ele passa pela minha percepção, e a percepção humana, ela é falha. Por quê? Se eu estiver emocionalmente abalado, se acontecer algo diferente na minha rotina, que efetivamente possa influenciar a minha capacidade de atenção, de memória, a minha percepção muda, porque isso é uma função cognitiva. E aí, existe a importância da utilização de métodos, que a gente vai ver rapidamente, validados. Criação de questionários, isso não existe, não deve existir. Por quê? Nós estamos lidando com a nossa opinião, e a minha opinião hoje, ela pode ser completamente diferente daqui a 30 dias, mesmo que eu esteja submetido a determinados estressores ocupacionais, a forma como eu enxergo, e às vezes a gente vai, conversa com alguém, ou enxerga uma realidade tão dura e fala assim, meu Deus, eu estou reclamando de quê? Eu não estou negando a realidade que pode ser difícil, mas aí eu lembro que talvez eu esteja carregando as minhas costas uma cruz, e que eu tenho capacidade de carregá-la. E também, através disso, eu também posso influenciar para a melhoria dos processos, mas não necessariamente com tanta dor. Eu não estou também, através disso, normalizando a violência no trabalho ou as condições completamente desumanas, de forma alguma. Só estou demonstrando para vocês que vocês mesmos já viveram situações que uma hora você achou algo, eu interpreto dessa forma. Depois, meu Deus, né, saquei, cara, não é bem assim como eu estava imaginando. Por isso, dentro da metodologia de mapeamento, de enxergar os fatores, os riscos ocupacionais, eu não vou aqui nem falar sobre só o psicossocial, quando eu vou fazer avaliação do risco ocupacional, eu preciso compreender, quando eu converso com alguém, que ele vai trazer suas percepções, que tem os vieses. E vocês também, eu também, enquanto profissional, na hora que eu faço uma escuta, na hora que eu faço uma observação, eu preciso cuidar dos meus vieses. Isso significa que quanto mais vocês se conhecerem, melhores técnicos vocês vão ser. Passando rapidamente pela questão dos transtornos mentais. Um transtorno é algo que a gente não sabe a causa. Então, quando eu falo transtorno depressivo maior ou transtorno de ansiedade, estou falando de algo que eu sei que existe, que tem um quadro clínico, que tem uma sintomatologia, mas que do ponto de vista neurobiológico, a gente não tem uma causa específica. É diferente de uma tuberculose, que eu sei que tem um bacilo de Koch, ou é diferente, por exemplo, de uma queda, de uma fratura, e que faz, né, um rompimento, né, do osso, que pode ser contido, ou uma fratura exposta, e eu enxergo, né, o sangue, eu consigo ver fragmentos ósseos. Ali eu sei que existiu, né, existe um fator, existe um rompimento de um membro em virtude de um processo provavelmente traumático, ou biomecânico, enfim. O fato é que nos transtornos mentais, que eu não tenho, que não é uma doença, é essa, né, essa figura que eu trouxe para vocês, a gente tem múltiplos motivos para que eles aconteçam. Também pode ser desencadeado ou agravado pelo ambiente de trabalho. Existe uma classificação, da classificação de Schilling, que é antiquíssima na medicina do trabalho, que nos orienta, enquanto médicos do trabalho, para estudar e estabelecer o nexo, seja do ponto de vista de um risco ocupacional físico, né, o ruído, seja o químico a partir da possibilidade da exposição de alguns agentes químicos sem a devida proteção, seja o risco biológico, né, onde o fator, né, somos nós, os agentes, né, de transmissão. Então, o médico, a partir desse estudo do indivíduo, da sua rede, da sua história, ele vai fazer as diversas avaliações, e quando a gente fala da psiquiatria ocupacional, a gente tem contado cada vez mais com os colegas psiquiatras, os psiquiatras forenses, para nos apoiar.
realmente, mesmo que o ambiente de trabalho ele tenha os seus problemas, ele realmente, para aquela pessoa, pode ter sido desencadeante ou agravante, e se foi, e qual mais ou menos o percentual disso? Então, isso é um estudo dentro da área, né, da área médica, da medicina pericial, da medicina do trabalho, da medicina forense, da psiquiatria ocupacional. Os fatores ambientais, depois da pandemia, na verdade, hoje a gente vê o boom, né, de transtornos mentais, um crescimento absurdo. Isso tem um motivo principal, pós-pandemia. Foi um trauma coletivo, de acordo com o último congresso BRAIN, no ano passado, a gente está vivendo a década dos transtornos mentais. Os adolescentes, os jovens, eu tenho certeza que na família de vocês tem pelo menos uma pessoa, se a gente considera tio ou tia, com alguma questão, né? Ou um de nós, ou alguns de nós que estamos aqui, que está em tratamento e está tudo bem, o que precisa de tratamento, e aí é um problema porque não está se cuidando, por a nossa família. Então, a gente não pode se assustar, meu Deus, aqui tem transtorno mental. Sempre existiu, vai existir, e existe. Da mesma forma como eu tenho problemas relacionados à hipercolesterolemia, ou miopia, astigmatismo, ou hérnia de disco, ou hipertensão arterial, ou obesidade, ou diabetes, a gente precisa compreender que nem sempre o nosso humor vai estar estável. Né? 30%, 40% da população vai ter alguma questão relacionada ao sofrimento mental. E só porque ela existe, eu já vou dizer que é do trabalho? Não, não posso. Então, tem uma pandemia, então até 2032, os custos com os transtornos mentais, só em virtude desse trauma coletivo que a gente viveu, vai ultrapassar as perdas financeiras relacionadas ao quantitativo de pessoas que faleceram, e a gente tem os determinantes sociais da saúde que estão aqui representados através desse PowerPoint. Eu não vou chamar isso de fator psicossocial extra-trabalho, porque isso não é, eu estaria fazendo uma adaptação, mas isso já é um objeto de estudo, né, da medicina, da saúde já há muitos anos, porque uma coisa é quando eu moro a 2 horas e meia do ambiente de trabalho, outra coisa é quando eu moro a 30 minutos ou a 20 minutos. Uma coisa é quando eu moro em um ambiente extremamente violento, com vizinhos em que eu mal conheço, eu nem quero muita aproximação pelo risco, que é diferente do vizinho de um apartamento, que é um por andar, e eu não quero nem saber, mas não é porque eu tenho medo que ele seja ameaça, é pela meu excesso é, de individualidade, né, individualismo, que a sociedade vem alimentando. Então, talvez você já tenha visto no Instagram, alguém dizer assim, meu Deus, eu estou com preguiça de sair, eu estou com preguiça de conhecer pessoas, eu curto a minha presença, mas também se eu não sair, eu também não vou conseguir ficar alguém, mas, meu Deus, é muito difícil, porque eu gosto tanto de mim, eu acabo me descobrindo. Então, a gente cada vez mais vive em uma sociedade que estimula o individualismo, e isso é um fator de risco, né? A solidão hoje é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. A Organização Mundial da Saúde, ela já criou um grupo de trabalho desde o ano passado para cuidar disso. E quando a gente faz algumas pesquisas em organizações e empresas, a solidão aparece como um dos top 3. Eu posso estar aqui, eu estou aqui conectada com vocês, mas eu não tenho conexão verdadeira com vocês, da mesma forma como vocês com diversos outros profissionais. E isso, a, a vida nos convida, né, a ter milhares, né, de profissionais, ou de pessoas, ou de colegas, ou de amigos, de likes, dentro dessa ilusão, dessa fantasia. Para eu ter uma conexão verdadeira, eu preciso me vulnerabilizar. Eu preciso dividir com você os meus problemas e juntos a gente encontrar soluções ou simplesmente você me ouvir. Então, uma pessoa que tem solidão, ela já não vai estar mais vulnerável? É claro que sim. E aí, eu estou falando também das vulnerabilidades, né, do sofrimento relacionado à minha vida, né, aos traumas que porventura eu passei,
as questões relacionadas a desemprego, a instabilidade, o nível educacional interfere na possibilidade maior ou menor de eu ter problemas relacionados às questões emocionais, a habitação, eu já falei, os relacionamentos que eu tenho na minha casa, com os amigos, né? Então, isso são fatores enormes, gigantes para o adoecimento. E aí, depois, a gente tem as questões do ambiente de trabalho. Quando a gente fala do ambiente de trabalho, basicamente, a gente tem esse conflito, né? Lembra que a gente entra no ambiente de trabalho, qualquer desafio, e a gente o expressa, a gente o reconhece de forma afetiva, normalmente através de frustração. E quando a gente supera a frustração, poxa, ganhei, aquele projeto saiu, deu certo, aí a gente transforma essa frustração em prazer, em, poxa, valeu a pena. Quando eu faço isso, eu já largo a minha identidade. Eu já sou uma outra pessoa, porque eu aprendi conhecimento, talvez eu tenha estreitado os relacionamentos. Então, quando eu falo, olha, que eu não tenho conexão com nenhum de vocês, através de um desafio como esse, provavelmente, com um ou com o outro, isso já vai acontecer. E no ambiente de trabalho, quando a gente fala desses distúrbios, desses transtornos relacionados ao trabalho, eu tenho esse conflito, esse descompasso. Eu não consigo me adaptar, eu não consigo ultrapassar esses momentos de frustração. Ou os valores, ou a forma como a organização está, é demais para mim. E isso acaba gerando esse desequilíbrio nessa balança, e aí o meu colega, né, que ele é médico do trabalho, psiquiatra ocupacional, ele resumiu muito bem nessa figura que eu compartilho com vocês. Existem algumas teorias para explicar como os fatores estressores, eles podem gerar adoecimento, e aí é interessante que cada linha teórica, cada pesquisador, através da sua explicação, vai levar a um tipo de questionário. Isso é bem interessante. Aqui eu tenho, por exemplo, uma teoria onde informa, né, que todos, aqui é da Organização Mundial da Saúde, né, eu tenho os estressores ocupacionais, mas eu tenho fatores moderadores ou barreiras que influenciam na intensidade, no impacto, na intensidade não, no impacto desses estressores para a nossa vida. E aí ele pode ou não ter alguns efeitos agudos, né, eu estou com dor de cabeça, estou me irritando mais, de desajustamento, e esse desajustamento a longo prazo, sem medidas efetivas, sem intervenções, podem levar a efetivamente um adoecimento. Aqui eu já tenho um outro modelo de tentar explicar o impacto dos fatores psicossociais, e e aqui eu tenho do lado esquerdo os fatores sociais, que a gente falou dos determinantes sociais, os fatores da empresa e os fatores de trabalho, né, a minha forma de ser, de existir, de produzir. Isso tudo pode levar, né, a um estresse aí no trabalho, e eu tenho embaixo ações e intervenções preventivas, como é que eu cuido de mim, como é que eu já interfiro rapidamente para que esse estresse, que é necessário, é positivo, é importante para a gente viver e produzir, ele não ultrapasse, né, a curva lá de Gauss do lado direito, eu subo, né, aquele sino invertido, então a gente precisa estar naquele pico máximo do estresse para poder a gente performar. Então, você vai fazer entrevista de emprego, se você fica tranquilão, tem algo esquisito, se você não se prepara para estudar e não sente a pressão, você não se mobiliza efetivamente. A questão é quando isso ultrapassa a sua capacidade, e aí isso pode ter impacto nessas três variáveis. Do ponto de vista da legislação trabalhista, vale a pena ratificar que, assim como o risco físico, químico, biológico e o ergonômico, inclui o psicossocial, o fato de eu ter uma dor de coluna, ou o fato de eu ter uma alteração audiométrica, ou de eu ter um diagnóstico de transtorno bipolar,
Poxa, mas eu vou lá para o PGR, ou eu vou lá para o meu histórico e vejo que existem fatores, né, que esses agentes ambientais, eles não estão no seu melhor nível. Isso é nexo automático? Não. E do ponto de vista do psicossocial, eu acabei de falar com vocês a respeito de todas essas variáveis que interferem, né? E aqui eu só trouxe de forma muito simbólica um protocolo do doutor Diúlio, é, de São Paulo, né, colegas aí do estado de vocês, ele é um psiquiatra ocupacional de referência, então aí acho que é de 2004, onde ele traz todas as variáveis que são importantes para a gente pensar se existe ou não um nexo, né, com o trabalho. Então, eu aqui tem os riscos, né, relacionados à empresa, aqui ao trabalhador. Eu tenho que entender como é que foi a infância, a adolescência, a condição econômica, as questões familiares, sociais e a personalidade, que só isso já merece alguns minutos, né? E, efetivamente, os transtornos mentais e como eles estão sendo lidados. Na base dessa pirâmide, isso aqui foi algo que eu fiz para tentar fazer um paralelo com a pirâmide que vocês já conhecem aqui em cima, para ser mais didática, mas a gente está tratando justamente dessas questões aqui da base, né, dessa pirâmide, e aí, para evitar, justamente, quando a gente tem o peso do ambiente de trabalho, os desconfortos, os diagnósticos, né, o sofrimento, até afastamento e, quem sabe, em algumas situações mais raras, as tentativas de suicídio ou suicídio. Como é que a gente avalia? Isso está previsto na norma regulamentadora número 1, avaliação qualitativa, quantitativa através de questionários validados. Observação da tarefa, ou a mistura desses métodos. Essa avaliação qualitativa, entrevistas individuais ou do ponto de vista de grupo, quando a gente vai para a metodologia científica, você precisa ter a autorização e consentimento das pessoas, você tem que ser uma pessoa extremamente confiável para aquele grupo, e quando a gente olha efetivamente a metodologia, essa escuta precisa ser transcrita, precisa ser gravada, quando a gente vai, inclusive, publicar. Existe um método para fazer a avaliação qualitativa. Então, depois que eu gravo, eu tenho que saber mais ou menos o que é que eu vou buscar naquele grupo. Então, se eu estou querendo saber de jornada, eu vou, dentro da escuta, eu vou precisar identificar quantas vezes a palavra jornada, ou carga de trabalho, ou as horas, né, de trabalho, elas se repetem naquele contexto. Como é que elas, qual o sentido delas, para tentar, poxa, isso aqui realmente é um fator relevante. Mas, Ana, eu não tenho como gravar. Você precisa sensibilizar-se e fazer registros para que o seu viés não interfira. Quando a gente reconhece um fator psicossocial, aqui eu só estou dando exemplo de um deles, a demanda do trabalho, para cada empresa você vai ter um motivo, se ele for pontuado, né, se ele for expressivo no seu diagnóstico. E, às vezes, quando você tem 2 ou 3 setores, os motivos deste fator psicossocial, eles são diferentes. E por isso que é muito difícil um profissional que não faz essa interlocução com outros atores da empresa chegar a essa causa raiz, né? Porque normalmente os profissionais de RH, os outros profissionais da área de saúde, as lideranças, eles sabem dessa informação e são importantes dentro do processo de reconhecimento e gerenciamento dos estressores. Chegando agora já ao final da minha fala, eu vou mostrar para vocês, e aqui é importante. Em 2015, que foi quando a gente ganhou, né, esse prêmio Proteção, dentro da revista Proteção, que eu acredito que os senhores conhecem, esse trabalho começou em 2014, é claro, não existia essa obrigatoriedade ou esse vínculo para fazer no PPRA, nem, óbvio, o PGR.
Só que a gente não precisa dessas documentações para fazer diagnóstico de estressores psicossociais ou quaisquer desses riscos. Agora, óbvio, uma vez que a gente tem isso na legislação, a gente vai amadurecendo, vai discutindo, vai sabendo colocar isso no GRO. E aí, eu vou trazer o caso de um call center, é uma empresa ainda hoje de grande porte, é referência no Norte e Nordeste, no seu segmento, no segmento de saúde, e existia aí esse contexto, né, onde os trabalhadores trabalhavam sob alta pressão para cumprir metas, uma condição física muito difícil. Então, eu não vou mostrar para vocês um case específico de fator psicossocial, mas é justamente a nossa prática. É olhar os estressores ambientais dentro do contexto, tá? Quero fazer também uma observação de que quando a gente vai olhar um segmento econômico, call center, mineradora, policial, professores, é importante, se você for efetivamente fazer algo bem feito, buscar referências na literatura. O que é que realmente tem de estressor ocupacional no segmento de call center? Quais são os estressores ocupacionais mais frequentes na área de segurança do trabalho? Existe publicação dos fatores psicossociais e técnicos de segurança do trabalho. O que é que eu vou buscar em professores? Isso vai fazer com que a sua busca teórica de 148 itens caia por terra. Eu estou falando de metodologia. E é claro que, mesmo que eu tenha 3 ou 4 estressores que a literatura me traz do segmento econômico, pode ser que na empresa eu encontre esses 4, pode ser que eu encontre apenas 2, pode ser que eu encontre nenhum, porque esses estressores, eles estão super balanceados com as medidas que a empresa possui, ou eu posso encontrar até mais do que o que a literatura referencia. Quero também mostrar para vocês que eu utilizei essa metodologia, né, o A3, do Lean, que eu sou literalmente apaixonada, que entre aspas, PowerPoint, ou uma folha de tamanho A3, por isso que ele se chama A3, a gente fala sobre tudo. Então, do lado aqui, né, no template, eu tenho qual é o problema, de que forma esse problema está sendo manifestado, quais são as metas que eu coloco, né, imaginando esse cenário atual, quais são as causas que eu estou entendendo que justificam essa realidade atual, quais são as propostas e quais são as ações e responsáveis. E aí depois o cheque. Deixa eu só, eu vou só compartilhar daí com vocês, literalmente, o documento, quer dizer, o primeiro ciclo, né, que a gente fez. Aqui tem o livro, peraí, não sei se vocês estão vendo, né, gerenciamento para, vou tirar aqui, vou ficar ruim, para vocês enxergarem, sem fio, como eu faço aqui na plano. Não. Só um minutinho, deixa eu colocar esse filtro. Pronto. Pronto, isso, obrigada. Está aí no chat. Eu estava aqui perdida. É um excelente livro para quem gosta, né, da metodologia Lean. E deixa eu só compartilhar com vocês. Eu quero que vocês só prestem atenção no conteúdo, tá bom? Vocês estão vendo aqui uma página Word? Sim ou não? Estou ouvindo. Obrigada. Sim. Então, Sim. aqui eu tenho um histórico, né, sobre os call centers, como se fosse uma revisão de literatura. Só que nesse caso aqui, e aí eu tinha aqui uma referência, né, de 3% de absenteísmo, e qual era a minha condição, né, dentro dessa organização. Isso aconteceu porque a gestora da área, é uma liderança maravilhosa, e ela tinha uma visão de ambiente de trabalho
mais seguro e tal. Ele queria resolver também do ponto de vista operacional as questões, né? Melhorar o call center. E mesmo ela buscando, através das suas ferramentas, ela veio de São Paulo aqui para Salvador, ela estava assim, conseguir. Então, a gente fez uma reunião, né, com uma equipe multidisciplinar para poder trazer vários indicadores, né? Depois disso, a gente traçou algumas metas mais ousadas. Peraí, eu quero só metas mais ousadas e outras nem tanto. E aí, olha, pessoal, aqui que é o que interessa. As causas. Então, quando eu falo de estressores ambientais, assim, uma pessoa só você não vai conseguir fazer isso. É preciso o olhar do outro, né? Então, a gente olhou tantos com a segurança do trabalho, tantas questões relacionadas ao ambiente físico. Aqui eu tenho os estressores ocupacionais, que na época a gente não tinha uma referência, mas isso não significa ausência de identificação e de reconhecimento. Quando eu falo aqui esse pilar informático, ele lento e com inúmeros passos para agendamento, de 22 a 46 cliques para uma marcação. O melhor software do mundo na área de saúde, você faz qualquer processo com 5 cliques. Imagine, para uma pessoa liga, olha, eu quero marcar consulta com o cardiologista. Fulano e tal. A pessoa tem que clicar quase 46 vezes. Design não amigável, subplanos não cadastrados, né? Porque, você tem um plano Sul-América. Qual é o tipo de plano que você tem? Isso muitas vezes não estava no sistema. Isso daqui só foi possível pela observação. A gente entendia mais ou menos as queixas das pessoas, mas precisou que eu permanecesse algumas horas, não é uma hora, não é meia hora, é ficar parada assistindo a operação, compreendendo como é efetivamente que essa atividade, que é diferente de tarefa, essa atividade era realizada e os gargalos. Poxa, você está falando de um cenário tão complicado, então eu já estou até com dor de cabeça, né? É muita coisa, e de fato, para fazer com profundidade, você precisa ter a anuência da liderança. Você precisa ter pessoas que vão validar o nível de profundidade desse mapeamento. Então, eu estou falando aqui das questões do ambiente de trabalho, das condições do ambiente de trabalho, das relações sociais, da organização do trabalho e da metodologia que foi utilizada, a escuta e a observação do ambiente de trabalho. A gente tinha alguns indicadores relacionados às questões, né, de saúde. A gente também colheu a visão, na verdade, o RH foi parte desse processo de formativa. Quando eu coloco aqui, ausências de ações motivacionais, ausência de treinamento comportamental, talvez isso gere, né, lembre para vocês, o que se chama, o que se diz hoje, né, de barreiras, de medidas de controle existentes, que podem compensar um pouco um ambiente tão estressante. O call center, né, em si, já é caracteristicamente estressante. Então, a gente tem um monitoramento, né, a ausência de espaço de convivência, mas, na verdade, não tinha absolutamente nada, e aqui tem um pouco da legislação. Eu só estou mostrando aqui rapidamente a Trace, porque realmente eu sou super fã dele. E aqui as contramedidas, né, ambiente de trabalho, adequação do espaço físico, que a gente, na verdade, precisava pensar em fazer, porque apesar de eu ter um ambiente físico muito ruim, o grande problema estavam relacionados à forma da organização do trabalho e das relações sociais no trabalho. E aqui, um plano de ação. Aí, 3 meses depois, eu já tenho um outro cenário. Eu troquei a tela aqui. Vocês estão vendo? Sim, doutora. Então, aqui
eu já tenho o comparativo, né? Então, foram feitas aquelas intervenções que estavam descritas no plano de ação. Eu tinha aqui em junho e eu tinha aqui setembro, né? As variáveis. Então, imagine, em junho eu tinha 15 mil ligações transbordadas, em setembro só tinha 1.000. E nem sempre você vai conseguir fazer melhorias expressivas em curto prazo. É importante priorizar qual é o estressor psicossocial que você vai, ou os responsáveis, eles efetivamente vão tratar, para que você não coloque no seu plano de ação diversas ações que elas não vão para frente. Isso vai comprometer você, a empresa, né, e gerar expectativas. Aqui a gente tem um histórico, né, de absenteísmo do call center, que chegou a ter meses, né, com 10% de absenteísmo, e a gente estava aí na época de março já com 4, com 1, com 2 em 2015, né, aqui foi quando a gente começou a intervenção, né, com 5, e né, a parte física continuou, e na medida em que a gente vai começar a intervir, aqui nesse caso, poxa, a gente precisa olhar a parte de TI. A gente precisa melhorar para tornar ser mais fácil, né, agendar uma consulta. E aqui foram criados diversas soluções. O agendamento não era só através do call center, foi criado posto de agendamento dentro da instituição de saúde. Quando o paciente saía da consulta, ele podia pegar o telefone, ele podia sentar na telemarcação. Foi providenciado o desenvolvimento dentro do site de marcação online. Então, são muitas as coisas que a gente pode contribuir dentro de equipe multidisciplinar que quer efetivamente resolver o problema. A adequação das pessoas, e nesse setor aqui, houve uma mudança na estrutura. Eles saíram de onde eles estavam, dentro de uma condição física muito ruim. A empresa alugou dentro de um prédio uma estrutura própria, específica para call center, a fim de que houvesse, de fato, avanços, né, dentro desse contexto. E aqui a gente continua, né, nesse processo de melhoria, né, contínua. E aí isso gerou um impacto, né, foi um dos casos que gerou um impacto muito grande com os indicadores não só de absenteísmo, mas principalmente operacional, satisfação do cliente, de redução de fila, de redução absurda de perdas, né, de ligações. Então, com o mapeamento, a identificação dos estressores ocupacionais, eles visam a melhoria, o redesenho do trabalho, o redesenho do processo, que você poderá conquistar aliados, e aí, né, passar por muitas situações complicadas, porque não é uma linha reta, e obter um bom resultado, ou você pode propor, você pode discutir, dizer, não, isso agora não é prioridade. E a gente vai gerenciar isso, né? O dono da empresa, ele assume, o dono ou o seu preposto, ele assume as responsabilidades a respeito disso. E a gente precisa ser parceiro. Então, se eu puder, se o meu olhar vai ser de ver um aspecto ou dois aspectos, e vou fazer com muita competência, com muito subsídio técnico, porque é aquilo que se dá conta nesse momento. E aos poucos a gente vai aprofundando. Quero lembrar também que o mapeamento dos psicossociais, ele é apenas um pilar dentro de um ciclo de prevenção, de promoção, de saúde, né, corporativa, de uma empresa que se presta a um ambiente saudável e seguro. Ele está no pilar primário, porque eu realmente, se eu puder eliminar o fator, né, o risco, eu elimino, e aí, ótimo. É no pilar primário que a gente faz os treinamentos, as capacitações, que a gente tenta conter o impacto ou a intensidade do estressor. A gente precisa daí pensar, né, na prevenção secundária. Aí é quando os profissionais da área de saúde olham o PGR, verifica quais são os estressores que são relevantes,
e aí institui um programa, né, um processo de atenção, de diagnóstico precoce, e também se preocupa na prevenção terciária, com a discriminação, no preconceito, no retorno ao trabalho, nas adaptações, no preparo dessas lideranças e dessa empresa para receber pessoas que, por algum motivo, né, isso não foi rapidamente é, resolvido, né, nos estágios iniciais, por diversos motivos, e o mais importante, talvez, deles, é a prevenção quaternária. É quando eu, na fase de identificação do estressor psicossocial, estou dando um exemplo, né, é, considerando esse aspecto, eu não vou causar dano, eu não vou reconhecer demais, eu não vou reconhecer de menos, eu vou utilizar uma técnica adequada, eu vou fazer o que é certo. E quando a gente faz o que é certo, e pede ajuda, porque a gente talvez esteja começando nisso, a gente reduz as chances de causar danos, danos para nós mesmos, danos para as pessoas que são objetos do nosso cuidado, danos para a instituição, para a empresa e, claro, para a sociedade. Por fim, quero trazer não só os problemas, mas relembrá-los sobre o que é que protege no ambiente de trabalho. A gente está falando de mudança de cultura, e mudança de cultura é um processo que leva tempo. Nenhum de nós somos homens, né, super-homens e mulheres maravilhas, nós não somos justiceiros, nós não promovemos milagres organizacionais. A gente faz com que, através do nosso trabalho técnico, a gente busque outros, né, aliados que possam discutir de forma conjunta como é que a gente vai tratar este problema dentro da empresa. Então, a gente entender que colaboração ela é fundamental, é fator propulsor, reconhecimento também, mas isso aí é um outro tema que leva, né, para sua compreensão, leva um pouquinho de mais tempo, e a falta de reconhecimento, ela hoje é uma realidade, e ela é um dos principais desencadeadores de sofrimento mental, mas se eu tenho cuidar, acolher, proteger, orientar, ouvir, tenho hábitos de vida saudáveis para me dar ainda maior nível de resiliência, isso me ajuda a enfrentar a frustração, né, dos momentos do ambiente de trabalho e consigo transformar isso em prazer. E lembrar que quem está trabalhando efetivamente está num bom trabalho. Eu não estou falando aqui de trabalhos inseguros, periculosos, sem nenhum tipo de, né, enfim, de trabalho degradante. Eu não estou falando desse tipo de trabalho. Mas o nosso trabalho, ele é um fator de proteção à nossa saúde, à nossa longevidade. Mais do que a atividade física, mais do que, inclusive, ter alguém, né, para você chamar de seu, para você dizer, meu amor, né, como você é importante para mim. O índice de distância do poder, empresas que são altamente hierarquizadas, elas possuem uma probabilidade de ter disfunções, né? Então, quando eu tenho muitos cargos, né, presidente, vice-presidente, o vice-vice-presidente, o diretor júnior, e aí vão, né, os gerentes, os coordenadores. Então, quanto mais a pirâmide, né, ela é vertical em termos de cargos, maiores riscos, porque eu estou longe da pirâmide, eu estou longe, né, de quem toma uma decisão, e estou falando de comunicação. Essa pirâmide aqui, ela é super fácil, adoro ela, encontrei no Google, porque ela que eu tenho, né, a pirâmide de Maslow, que é famosa na área de administração. Eu tenho as minhas necessidades básicas, então, às vezes, você vai para uma empresa onde você só vai olhar isso aqui, ó, psicossocial. Você não vai conseguir olhar isso aqui, porque ela não está, ela precisa se estruturar aqui. Então, você vai trabalhar 1 ano, 2 anos aqui, depois, né, a gente vai olhando os outros estressores. Tudo depende de qual é a empresa que você está. Quero deixar como recomendação para a leitura: O Trabalho Protege, Os Riscos Psicossociais e Saúde Mental no Trabalho e os Fatores Psicossociais também, aqui do doutor Sérgio De Luca, que é da auditora fiscal, Luciana. Aqui são algumas literaturas minhas e a plataforma, né, essa experiência que eu tenho, eu acabei trazendo
Hoje eu tenho uma plataforma até para poder facilitar os meus próprios diagnósticos, né? Antes eu ficava no Excel, eu sou da época que pegava questionário, tirava xerox, tabulava no Excel, né? E é uma fonte aí de realização, apesar de todas as frustrações, dificuldades, investimento, mas quando a gente faz algo, né, que a gente entende que faz sentido, então isso traz realização e todas as derivações, adaptações que a gente está fazendo nessas soluções. Por fim, tem aí o site, né, da Escutares, o nosso contato, tem um robozinho também que ele está utilizando aí através do chat GPT, a gente fez vários conteúdos, né, alimentando ele com conteúdos relacionados só à AMR e só a questões relacionadas, né, a transtornos mentais, a artigos científicos. Então, você pergunta, trabalho à altura e fator psicossocial, ele vai responder. Tudo focado, relacionado a essa questão. Então, quero agradecer, quero pedir aí sinceras desculpas, porque eu sei que eu ultrapassei o meu tempo, mas, enfim, fico à disposição. Deixa eu deixar aqui compartilhar. Excelente, doutora. Excelente. Nós ficaríamos aqui muito mais tempo ouvindo, é sempre muito bom ouvir. E toda vez que eu tenho a oportunidade de ouvi-la, cai mais ainda por terra o conceito de que eu preciso de um checklist ou eu preciso de um questionário mágico para resolver o meu problema da NR1. Então, aqui está subindo aqui um monte de palminhas, joinhas, então, assim, parabéns. Enfim, excelente explanação, acredito que tem bastante dúvidas, eu já vi o pessoal levantando a mão. Galera, a doutora é escritora, ela tem alguns livros aí, ela passou bem rápido a parte dela, é uma pessoa que não se promove, a doutora Ana Paula, ela falou de livros, de literaturas de alguns colegas, mas o delas ali ela deixou de cantinho, então depois, doutora, por favor, para a gente colocar no chat, eu tenho um que estou lendo, que ela é coautora e muito bom. E é isso, muito obrigado, doutora, deixa eu ver aqui as perguntas, eu sei que os colegas levantaram a mão, eu vou por ordem, tá, de colegas aqui. Então, Henrique, por favor, abra seu microfone, meu amigo. Boa noite, pessoal. Primeiramente, parabéns, né, pela excelente apresentação, muito esclarecedor. Hoje, né, grande parte das avaliações de SST são embasadas em grupos de exposição. E se for pensar numa perspectiva de psicologia, né, as avaliações são individuais. Uns são Bob Esponja, outros são Patrick, outros são Lula Molusco, né? Pensando nesses dois panoramas aí, grupo de exposição e a individualidade psicológica de cada um, na visão da Ana, como equilibrar essas questões individuais com as avaliações realizadas em grupo? Qual é a visão da doutora? Então, quando a gente vai fazer mapeamento do estressor psicossocial, você vai focar no ambiente. As variáveis individuais, elas existem, porque nós somos seres incompletos, imperfeitos. E cada um de nós aqui, a gente não tem a verdade, a gente tem o nosso olhar a respeito de um fato. Então, a gente não tem que se preocupar se fulano, se cicrano, porque nós somos a nossa história. Quem nós somos hoje é muito fruto das nossas dores de vida. Foram elas que nos constituíram. Então, quando você for ouvir, quando você for escutar, escute o máximo de pessoas possíveis, porque você vai minimizar a percepção e o seu próprio viés de julgamento. Quando você for aplicar um questionário, aplique um questionário validado, porque ele automaticamente ele já tem um tratamento para reduzir de forma absurda os vieses. Por isso que nós não utilizamos a pesquisa de clima para estudo técnico, mas ela é importante quando a empresa possui. A gente não deve negligenciar, as eventuais queixas ditas de assédio.
A maioria não é assédio. Então, quando eu vejo, às vezes, um PGR, tá lá, assédio moral, eu falo assim, meu Deus, será que esse profissional, ele efetivamente sabe o que é assédio? Eu tenho certeza que não, na sua propriedade. Entendeu? E se eu estiver em uma empresa onde várias pessoas dizem, aqui tem uma cultura tóxica, você pode ter certeza que quem te contratou sabe disso. E se houver dúvida, você precisa pegar um questionário de assédio moral e aplicar. Senão, você está afirmando algo sem clareza, sem a certeza. E a gente não sabe qual é a repercussão disso para nós profissionais daqui a alguns anos. Uma coisa é eu observar e eu saber que existe, por exemplo, uma situação de sobrecarga no trabalho, até por falta de pessoas, uma pessoa se afastou pelo INSS, outra pessoa pediu demissão, e a produção continua, e de repente, naquela semana, ainda veio um pedido extra. Pessoal, seja empresário para você saber o que é isso. Você não vai conseguir contratar uma pessoa em tempo recorde em uma semana. Você vai pegar, talvez, um diarista, mas a depender do processo, a depender do produto, vocês sabem muito mais do que eu. Pode ser perigoso pegar uma pessoa para poder, de repente, já jogar lá naquela linha de produção. E você não pode dizer, olha, cliente, eu não vou querer você, porque agora o meu quadro está enxuto. Vai ser preciso uma liderança muito forte, claro, a identificação de profissionais que possam compor. E aí eu disse assim, pô, eu vou colocar no meu PGR, tem que aumentar o quadro? Você não pode fazer isso. Você vai colocar o quê? Que a empresa analise criticamente a dimensão do seu quadro de trabalho. Entende a diferença? Uma coisa é eu botar e ler lá no PGR na minha recomendação, aumentar o quadro. Outra coisa é a empresa avalie isso de forma crítica, porque isso é um fator de risco. Uma coisa é eu estar nessa condição durante uma semana. Outra coisa é quando isso se torna, né, o que é exceção se torna normal. Este é um problema. Então, para minimizar os vieses que eu tenho, que você tem, ouça, se você for fazer uma avaliação qualitativa de escuta, a maioria das pessoas não selecione, olha, eu quero que você escute só fulano e cicrano, você já está ferindo a metodologia, é melhor que você não escute, observe o trabalho, não, então eu vou ficar aqui de plantão, só que você precisa querer fazer isso. Ou você faz uma análise documental, também é uma possibilidade, ou aplicação de questionários validados. Tá bom? Maravilha, doutora. Perfeito. Ricardo Silva, boa noite. Por favor, pode abrir o seu microfone. Fique à vontade, meu amigo. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Então, né? Sim. Tá. Primeiro, Sim. doutora, parabéns, né, pela apresentação, né? Eu confesso que eu fiquei um pouco na dúvida, né? Talvez a minha dúvida, ela vem se arrastando, porque já trabalhei em várias organizações, e na última que eu estava trabalhando, a gente também tinha muito essa dúvida da gente fazer questionários pontuais, pensando nos riscos psicossociais, ou da gente entender que precisa ser feito um trabalho dentro da organização, que, na minha opinião, a senhora comentou aí também, que perpassa para a gente entender qual é o clima organizacional hoje que a gente tem dentro da organização, né? Principalmente das expectativas que os funcionários têm dentro da organização, né? E eu queria também, e aí eu fiquei nessa dúvida, porque assim, várias discussões que eu tive a oportunidade de participar, aponta para, olha, neste momento não é melhor a gente não fazer questionários individuais, né, perguntando para as pessoas, né, enfim, em relação às questões psicossociais, né, se ela passa bem, né, no setor de trabalho, né, se ela é ouvida, né. Agora, eu vejo também que tem outros elementos que, por exemplo, o feedback, né? Eu entendo que o feedback bem estruturado, ele vai contribuir para que as questões psicossociais sejam atendidas, sejam identificadas, melhor dizendo, né? Desculpa, melhor dizendo, sejam identificadas, né? Porque assim, eu trabalhei em duas empresas
Uma fez feedback estruturado, com meta para cada gestor, né? E a outra, né, implantou o feedback, mas não cobrou dos gestores se realmente eles estavam tendo esses feedbacks, né? Então, eu queria que a senhora me respondesse de novo, se o questionário individual ele é importante do ponto de vista da gente ter talvez um trabalho antes de fazer o individual, ou a gente já faz o individual, né? E quais são os outros elementos, né, além do feedback, né, que é importante para as questões psicossociais, né? Porque um feedback hoje bem estruturado consegue identificar, opa, eu tenho um funcionário aqui que está deslocado, né? Eu tenho um funcionário aqui que quer participar e a gente não está abrindo a oportunidade dele participar, né? Então, eu queria que a senhora fizesse uma reflexão dentro desse sentido que eu acabei de falar. Obrigada, Ricardo. Então, o feedback é um feedback estruturado, quando os líderes eles são treinados, e aí existe uma discussão. O feedback melhor é aquele sanduíche que eu elogio, bato e elogio, ou é aquele elogio direto? O problema é esse, a gente precisa alinhar as nossas expectativas, eu aposto em você. E se eu tiver alguém que tem uma linguagem extremamente técnica, mas afetivamente ele tem dificuldade de fazer esse vínculo. Porque o que importa para o feedback não é ser um feedback sanduíche ou ser um feedback direto. É o quanto eu tenho no meu coração, isso não é uma opinião minha, é estudo científico. Quanto eu estou aberta para efetivamente que essa mensagem que eu passo para você, ela é verdadeira, ela é do meu coração. Eu quero efetivamente te apoiar nessa transformação. Eu não estou dizendo com isso que o feedback, enquanto uma barreira, ela não seja efetiva. Ela é. E é claro, eu vou escutar as lideranças, olha, o que você, né, no seu feedback que você coletou de informações, até para poder você dar um feedback estruturado, você já sabe quais são as dificuldades. Agora, você vai basear o seu fator psicossocial no feedback das lideranças? Talvez isso não seja suficiente. Claro que o psicossocial tem uma interface enorme com a área de gestão de pessoas, mas nós não somos os gestores de pessoas dentro das organizações. A gente precisa compreender isso. E aí, quando você vai nessa empresa, certamente elas sabem quais são as dores. Ela sabe qual é o setor que está pegando. Ela sabe qual é a atividade que tem mais, que ela, por si só, já tem uma carga psíquica, ou ela está desestruturada, ou tem uma liderança que, né, que ela está ali, meu Deus, aquele líder ali, mas ele dá resultado e eu não tomo decisão. Então, você não precisa fazer a aplicação de questionário de forma imediata. Se você tem uma ótima interlocução com a área de gestão de pessoas, você coleta alguns destes dados e discute a relevância disso e vai discutir, olha, isso aqui eu acho que cabe no PGE e aquilo não cabe. Principalmente as questões da condição de trabalho, da organização do trabalho. A gente precisa ficar de olho nisso. Turno, jornada, escala, né? Iluminamento, etc, etc. As questões comportamentais, qual é a sua orientação? Queridos, cuidem. Se você está retardando a tomada de decisão para investir na capacitação, no treinamento, desenvolvimento de fulano e ciclano, que você sabe que é o problema, ou você já fez tudo isso e você não rompeu o contrato, toma decisão com o líder. Por quê? Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, se por acaso a gente optar por um questionamento e isso vier, a gente não precisa, entre aspas, eliminar o perigo? Então, ou mitigá-lo? Então, você tem a entrevista de desligamento, você tem a escuta, né, dos próprios, às vezes, de alguns RHs que eles já fazem essa escuta, elas já sabem onde está o problema. A pesquisa de clima também ajuda. É como ir aos poucos, né, no nível de profundidade, até que você e a empresa estejam preparados para, de fato, você ou o seu
seus profissionais terem essa escuta qualificada ou a aplicação de uma ferramenta com a metodologia específica. Você não vai trabalhar nesse nível, talvez, com segurança psicológica, com as variáveis relacionadas à percepção de salário, carreira, né, cumprimento, o quanto a empresa, o quanto os funcionários acham, né, que a empresa cumpre a legislação, que aí já são questionários complementares. E aí a gente está entrando na área de gestão de pessoas. Por isso que a gente precisa trabalhar em conjunto, e ir devagar, e devagarzinho, né? Se você está numa área e só observar, vai numa UTI, por exemplo, passa um dia na UTI, o que você vai ter de problema? Só de você olhar, você não precisa nem conversar. Olha o sistema, o prontuário eletrônico é um caos. Você vai encontrar diversas melhorias, só aquilo ali já vai dar um ano de trabalho para você. Sem que você olhe milhares de outras coisas, entendeu? Mas é por esse caminho que eu entendo. Muito bom, doutora, muito bom. Pessoal, para a gente manter o bom andamento das reuniões do SEST, tá? E não explorar muito o nosso horário, eu vou ler uma pergunta do nosso amigo Ricardo Neto, que colocou no chat às 8 horas. Na sequência, após a doutora responder, eu abro para a Liliane, e aí a gente segue para o encerramento final, tá bom? Vou pedir para que todos fiquem até o final, porque sempre tem algum recado, a doutora pode deixar algum insight, algo do tipo, então é só para a gente manter o bom andamento do nosso comitê mesmo, tá ok? E hoje eu estou fazendo o papel do chato do rolê, não tem jeito. Quando o tema é bom, a gente fica aqui por horas e é muito gostoso, mas tem que ter o chato do rolê, e aí, na bola da vez, né, seu Alexandre Duarte? Ficou comigo aqui, tá tudo certo. Então vamos lá, doutora. O Ricardo Neto, ele perguntou o seguinte: como fazer uma análise de presentismo eficiente na empresa, uma vez que este pode desencadear riscos psicossociais? Então, eu até respondi no chat, existem alguns questionários que são específicos para presenteísmo. Depois que você mensura o presenteísmo, de preferência com apoio da área de saúde, você pode, se você tiver informações do ponto de vista de salário médio, né, do trabalhador dentro daquela empresa, expurgando a alta direção, expurgando no bom sentido, né, de excluir esses salários, que eles são outliers, né, e aí prejudica muito a média, e você vai ter, na verdade, o absenteísmo como indicador. Se você tem um absenteísmo, você vê a faixa, né, de remuneração e calcula o impacto do presenteísmo, né, do impacto da produtividade que é perdida. O presenteísmo nada mais é do que você trabalhar com algum problema, que pode ser do trabalho, mas também pode não ser do trabalho. E aí, quando eu não estou bem, eu posso ter uma comunicação mais truncada, né? Posso me irritar, posso esquecer as coisas, dependendo do que seja, daquele momento que eu estou vivendo. Luto. Alguém morreu na minha, né? Passou os 3 dias, mas às vezes é alguém que eu amo tanto. Pessoal, é claro que o presenteísmo vai estar presente. Eu não vou estar com a mente focada, né? Eu estou ainda no movimento de enlutamento. Se eu não tiver uma empresa que compreenda isso, que pondere hoje, né? Uma empresa aqui, baiana, ela está reduzindo a carga horária de 44 para 44 horas, de full, e existe uma trabalhadora que é mãe de o seu filho é autista, nível 3, grau 3. Ela adaptou a jornada de trabalho para essa profissional. A colega dela, que tem o mesmo cargo, tem a jornada normal, mas ela tem uma jornada reduzida, porque ela precisa levar o filho para as diversas terapias, né? Só quem tem um parente, né, um filho autista, sabe a necessidade da educação da mãe. Ela não foi eliminada, ela não foi demitida por causa disso. Mas o ambiente de trabalho se adaptou, e quando ela faz isso, eu tenho uma redução expressiva do presenteísmo. Que se fosse uma outra condição, essa mãe não estaria nunca trabalhando dentro da sua total possibilidade, né? 40 horas, por exemplo, 44 horas. Ela estaria
altamente estressada. Então, a gente precisa ficar atento a essas, né? O que é que me faz não estar inteiro no trabalho? Lembrando que ninguém trabalha 8 horas de forma efetiva, né? A nossa jornada é muito efetiva de atenção, são muitas horas a menos. Enfim, é isso. Maravilha. Pessoal, quem nós não conseguir responder, manda para nós nas redes sociais lá. O pessoal me segue a Vivian. Quem for do comitê, manda lá no nosso grupo que eu passo para a doutora e repasso a resposta para vocês. Manda no Instagram da doutora, depois ela vai compartilhar o Instagram dela com vocês, ou da empresa dela, da Escutares, então a gente consegue responder por lá, tá bom? Liliane, por favor, fique à vontade. Doutora, parabéns pela explanação. A senhora me fez eu voltar no tempo. Inclusive, eu até peguei uma pasta, porque você trouxe a cereja do bolo, falar sobre o fator estressante. As pessoas estão preocupadas no seu checklist, como avaliar, mas não observar essa questão estressante. Em 2011, eu participei de um curso justamente sobre isso, pela Fundacentro. Era um curso de fatores psicossociais de estresse e seus impactos na saúde mental do trabalhador. E por que eu voltei no tempo? Porque sempre esses estudos é muito voltado para a área de call center, né? Inclusive, hoje nós temos uma gravaçãozinha, né? Que, olha, sua gravação está sendo gravada e poderá ser utilizada justamente por esse setor, ser tão assediados, até mesmo por nós, que às vezes está sem internet, não tem paciência, liga lá, de qualquer forma, a gente às vezes nem percebe o quanto que a gente tem uma comunicação violenta com as pessoas, né? Mas, voltando para essa questão do fator psicossocial, que eu acho que caiu como uma bomba para a área de SST, e ele é um trabalho completamente que envolve vários tipos de ambientes, como alta direção, recursos humanos, segurança do trabalho, liderança. E a maioria desses questionários que são aplicados, poucas empresas têm uma avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho já é um indicador, dependendo de que forma ela é montada, né? E a gente ter essa capacidade de você observar é algo que a gente não faz, né? Principalmente lidando com a questão de consultoria, porque o nosso tempo também é reduzido, né? Então, assim, pegando nesse contexto todo, se hoje eu tenho empresas que já têm essa avaliação de desempenho, ou eu posso iniciar, porque a maioria dessas avaliações ela é anônima, e tem uma indicação, né, de setores, né, para que a gente possa identificar. Concordo com a senhora que a maioria dos recursos humanos sabe quais são os funcionários, os colaboradores problemáticos, os setores, mas pela pouca experiência que eu tenho, eu trabalhei 25 anos na indústria, empresas onde eu tinha obrigações com ISO, né? Então, porque eram determinações de cliente, já existiam essas avaliações, a gente já trabalhava alguns pontos relacionados. Então, a minha dúvida é o seguinte: eu tenho um resultado dessas avaliações. Como que o profissional de SST, ele pode aperfeiçoar na orientação junto com os departamentos de RH? Porque isso envolve uma contratação. Às vezes eu estou contratando uma pessoa que ela não tem habilidade para aquele tipo de serviço, mas eu desejo que ela faça, né? É um desejo da empresa, mas a expectativa também do trabalhador não é. Tem muitos trabalhadores hoje que executam suas atividades e eu não gosto do que eu faço, né? E isso já automaticamente, no meu raciocínio, vai gerar a frustração. Então, o que eu vejo também hoje no mercado é essa dificuldade da saúde e segurança do trabalho com esses departamentos, né? E como a gente pode orientar nessa estrutura, até mesmo da entrada do trabalhador, ao cargo dele, aos tipos de atividades, como que a gente pode dar um norte para iniciar esse trabalho em conjunto? Porque hoje, doutor, o que eu vejo é as empresas assim, isso aí a segurança do trabalho vai fazer. Só que, principalmente agora, como uma consultora, eu não estou no dia a dia, né? E o resultado que muitas vezes a gente tem da avaliação
clima, ou qualquer outro nome que se diz, dá muito problema com a questão de liderança, né? Então, onde eu trabalhei, nós começamos a fazer um trabalho onde é orientativo. Então, eu vou passar uma pesquisa, eu quero explicar cada finalidade daquela pergunta para o trabalhador, para que ele também possa entender o que talvez na mente dele ele vai responder, porque eu concordo com a senhora, é completamente qualitativo. Se eu sou chamada a atenção do meu chefe naquele momento, daqui 2 minutos eu tenho que responder uma avaliação, o que eu vou responder? Coisas favoráveis? Eu não vou responder situações, né, favoráveis à liderança. Então, eu tenho, na verdade, não é nenhuma dúvida, mas como que a gente pode trazer esses departamentos aí para trabalhar junto com a saúde e segurança do trabalho? Obrigada por essa pergunta. De fato, não existe gestão de psicossocial sem o RH estar junto. Por quê? Quem vai promover, quem vai ajudar na mudança de cultura são eles. Eles é que têm contato íntimo com a liderança. São eles que promovem o desenvolvimento da liderança. A não ser que você diga assim, poxa, eu estou aqui como profissional da área de segurança do trabalho e eu sou RH dessa empresa. Aí, você não é nem a segurança do trabalho, você já é a pessoa da área de recursos humanos dessa empresa. Porque, novamente, você vai mapear, você vai identificar essa oportunidade de melhoria. E o que você vai colocar no seu documento? Que ele vai ter que rever o seu processo de seleção? Você vai sugerir que ele analise o processo de seleção para que as questões relacionadas aos itens A, B e C sejam contemplados. Entende? Então, como você é uma consultora, você vai dar esse direcionamento, você vai passar essa orientação baseado nesses aspectos que você identificou, mas não colocando que seja dessa forma, porque o líder, assim como é um grande problema, e a gente sabe disso há décadas, alguns podem ser a divisão de águas para o seu trabalho. E hoje eu estava dizendo, né, para esse grupo, compartilhem as boas ideias. Esses líderes que fazem diferença, que apoiam, eles precisam ter visibilidade, porque eles são seus parceiros. Ele é o seu parceiro. Então, você tem que saber reconhecer na empresa quem efetivamente compartilha desses mesmos valores e quer fazer a transformação. Para que você não coloque no seu documento uma série de ações, aí você vai, assim, a frustração já é normal no trabalho. Você vai lá 6 meses, meu Deus. Lembre-se, nem eu nem você somos donos dessa empresa. Nós somos donos desse negócio, né? Então, é o nosso papel de não querer achar que com isso a gente vai mudar a realidade. A gente vai sensibilizar, vai dar as orientações, vai dar as diretrizes, vai fazer a recomendação e vai acompanhar. Até porque vai chegar um momento assim, poxa, gente, eu estou colocando isso, eu estou ratificando, eu estou comprometendo, inclusive, vocês no documento. E não está avançando. E agora? Entendeu? Então, esse papel da consultoria é de passar a informação e deixar você responsável. A responsabilidade é sua. Não traga para você, que é uma pessoa competente do ponto de vista relacional, você é afetiva, você é uma pessoa, né, que tem, inclusive, a capacidade de as pessoas jogarem um monte de coisa em cima das suas costas, você me dê que eu tomo conta. Cuidado com isso. Utilize toda a sua força para você defender o que você acredita, para você correr atrás dos seus sonhos, para você fazer um exímio reconhecimento de riscos ocupacionais. Mas é dele, é a empresa que precisa resolver. Entende? Sim, e por que eu também fiz essa pergunta, né? Porque há diversas consultorias, né? Meus amigos aqui também podem confirmar. Mas eu vou analisar o seu canal de denúncia, né? E às vezes você não tem os elementos básicos, né?
E isso muito me preocupa, porque a gente pega as documentações do mercado, e eu concordo com a senhora, tá lá, depressão. Ah, mas é do trabalho? Isso está vinculado? O trabalho, ele talvez pode desencadear, mas o fator principal e se aquele trabalhador, às vezes, ele já sofre de ansiedade, a ansiedade é por causa do trabalho, então eu acho que nós estamos entrando numa individualidade gigantesca, e se a gente não tem os embasamentos e conhecimentos técnicos suficientes, nós vamos estar gerando passivos trabalhistas, previdenciários, e que isso é assustador da forma que está hoje. E aí, se existe essa suspeita, pessoal, isso aí é com o médico do trabalho. Ele é que tem que avaliar, ele é que tem que estabelecer nexo ou não. Isso não é problema nosso. Se a gente está só reconhecendo, a gente não tem que se esquentar com isso. O que eu tenho que garantir é que o meu reconhecimento ele tenha no mínimo embasamento. E assim, não são as queixas do canal de denúncia não tratadas que vai te embasar. Já vou te dizendo. Porque a grande maioria, do ponto de vista estatístico, que chega como assédio moral, não é assédio moral. Eu sei que existe dores, existe alguma treta ali, existe alguma coisa que vai fazer com que, ok, é só o canal de assédio que você vai me permitir, que a gente vai conversar, ok. Onde são os problemas maiores, quais são os setores? Você vai precisar entrar, você vai precisar escutar, você vai precisar aplicar uma ferramenta, entende? Simplesmente pegar o que está lá registrado no canal de denúncia e já entender que isso é o fator estressor, acho perigoso. Ela trouxe a cereja do bolo. Tá todo mundo esquecendo da situação estressadora. O que vai estressar? O que é que realmente está acontecendo no ambiente? E isso eu vejo que o mercado não está fazendo essas análises corretas. Parabéns, doutora. Muito obrigada. Maravilha. Eu acho que é aquilo que nós temos conversado, eu acho que eu conversei com alguns colegas do comitê e também com alguns colegas no particular, e, enfim, com a doutora Ana Paula já estou conversando há um tempão referente a isso. Acho que para nós que somos consultores, que nós não temos o poder de decisão do empregador, né? Quem é SESMIT fixo, dependendo da empresa, ainda consegue ter ali uma carta branca para trabalhar para um lado ou para o outro. Nós, consultor, muitas vezes, nós não temos, muitas vezes não, a grande maioria das vezes, nós não temos esse poder de decisão, de ação. Então, é aquilo, utilizar, se embasar em uma ferramenta validada, não ficar pendurado somente no PGR, nesse questionário. Eu acho que tem diversas outras ferramentas a serem caminhadas. Por exemplo, o canal de denúncia é uma ferramenta que, se no meu questionário eu tiver uma pergunta referente à sede, apareceu ali um indicador, e aí eu vou lá no meu canal de denúncia, junto com o comitê de investigação, entender se realmente tem, para validar se aquela informação que foi no meu questionário, ela é verídica ou não. Assim também como, o trabalhador ele já tem uma ansiedade, tá, mas e o controle, e a gestão do absenteísmo está sendo feita? A empresa tem essa gestão? Ela sabe durante o ciclo de 12 meses qual que foi ali a quantidade de trabalhadores que se afastaram, ou a quantidade de horas por um determinado CID, ou pelo CIDF? Não tem. Então, assim, são diversas ferramentas que vão corroborar para o nosso checklist. E aí, o nosso checklist, a nossa ferramenta sendo validada, nós vamos apenas ali entregar para o cliente, né, falando nós consultores, os indicadores e falar para ele, meu amigo, tá aqui o problema, o seu problema é esse, eu estou colocando na prateleira e você precisa resolver. E aí, quem que vai resolver esse problema? Aí a gente vai chamar os colegas multidisciplinares aí para poder solucionar e validar se realmente aquela informação é verídica. O problema é que eu vejo, doutora, e a todos, é que o mercado se apegou muito em um modelo de questionário e está todo mundo pensando só em qual questionário utilizar, sim ou não, sim ou não, sim ou não, e as demais questões estão ficando para fora. Com essa postergação da NR1 aí de multas, não sei não, com a quantidade que foi ventilado
importância da avaliação ergonômica preliminar, eu não sei se esses 900 fiscais que estão vindo aí já logo em campo, se não vai começar a bater doído. Ó, eu não vou te multar no PGR, mas eu vou te multar na análise ergonômica. Ó, eu não vou te multar no PGR, mas cadê a sua CIPA? Ela faz o controle de assédio? Cadê a sua política de bullying, discriminação e etc, etc? Então, cuidado com essas pegadinhas aí, pessoal, para a gente não ter surpresas, tá bom? Caminhando para o final aqui, deixa eu só mostrar um livro que eu tive a felicidade de ganhar da doutora, e é muito bom, galera, eu estou quase chegando no fim. Os Conselheiros. Conheça a história de grandes profissionais rumo ao Conselho de Empresas. A doutora Ana Paula é coautora desse livro aqui, então é um excelente livro aí para quem está no mundo corporativo. E, doutora, por favor, o pessoal pediu para a doutora falar sobre os livros que a senhora mostrou e os seus autores. Se a senhora puder falar, quem tiver com a canetinha na mão aí, vai anotando, pegue essa dica aí, porque nem todos terão acesso à gravação desta reunião. O trabalho protege. Fatores psicossociais e saúde mental no trabalho, de Sérgio De Luca. E o outro, aqui do meu lado, Riscos psicossociais e saúde mental do trabalhador, de Luciana Baruch. Ela é uma auditora fiscal, advogada, médica, tem um canal, Assédio Net. Muito bom. Obrigado, Juliana, por ter colocado no chat. Doutora, fala os outros 3 lá que são de autoria para o pessoal também. Acho que vale a pena. Acho não, vale muito a pena, por favor. Fale os seus livros também. E tem um que deve estar saindo aí, né? Está no forno, é isso, né? Em Vai breve. sair específico, sobre saúde mental no trabalho, fator psicossocial. São algumas histórias. Maravilha. Fale o seu. Vai sair pelo Assédio Net. Então, tem Como Aliviar o Estresse, que é um e-book, de forma fácil, Como Aliviar o Estresse. Tem Burnout, também, um guia, né, para uma vida aí mais produtiva. E teve esse outro livro que eu escrevi na pandemia, que não tem nada a ver com o fator psicossocial, mas é mais de autoconhecimento, que é 53 formas de encontrar Deus além da pandemia. Convite para ação, é um livro de reflexões. Mas obrigada aí pela oportunidade. E os conselheiros agora. Maravilha, maravilha. Pessoal, vamos caminhando para o fim. Quero agradecer mais uma vez a doutora Ana Paula. Doutora, por favor, fale das suas redes sociais, fale dos seus projetos. Eu vou deixar o final contigo. Muito obrigado mesmo pela excelente aula. O pessoal aqui no comitê está radiante, assim, foi muito bom. Para o pessoal, o público geral que teve a oportunidade de participar também, acredito que o pessoal está aqui mandando bastante emojis. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Nossas reuniões acontecem com um tempo de 60 minutos, né, doutor Alexandre? Essa não tinha como, o tema é muito bom, acaba passando um pouco. Galera, siga-nos nas redes sociais. Bruno. Quem nos acompanha sabe que nós traz informações nas redes sociais. A questão financeira é muito bom, o recurso é muito bom, mas esse não é o nosso principal foco. Nosso principal foco é disseminar informação e cifrão é consequência, tá? Então, foi muito bom ter a doutora conosco. A nossa chefa Vivian levantou a mão, por favor, Vivian. Nossa chefa, nós esquecemos de tirar a foto durante a apresentação, aí quem puder liberar aí liberar para a gente a câmera, para a gente fazer uma fotinha para postar nas nossas redes. Nossa, eu tô com...
A minha câmera aqui tá zoada hoje. Tô até de crachá ainda, gente. Ó, psicossocial, doutora. Todo mundo aí? Cadê a Lilis? Tava com a câmera aberta até agora. Liliane, Henrique. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Gente, eu fui pegar uma água. Ó, quem puder fazer um print aí também, Leandro, pode abrir a câmera aí. Quem puder fazer o print aí também, tá, gente? Só para não correr o risco de perder. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... Sorriso é o melhor. Perfeito. Beleza, Vivian. Doutora, por favor, pode passar suas redes sociais, os seus contatos, fique à vontade. Muito obrigado, muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente seu caminho, os seus projetos. E que parceria boa foi essa que Deus nos presenteou aí. Doutora Ana Paula da Bahia e nós aqui de São Paulo, alcançando horizontes aí. Doutora, fique à vontade. Obrigado. Eu que agradeço a todo mundo que ficou até aqui ao final, né? Coloquei no chat as redes sociais, a minha, né? Doutora Ana Paula Teixeira e da Escutares Saúde Mental, um prazer ter vocês e qualquer necessidade, qualquer dúvida, né? Como foi colocado aí por Bruno, por Vivian, pode mandar um direct, mandar uma mensagem, se for necessário a gente marca, né? 15 minutinhos, isso, assim, eu tenho a alegria efetivamente de fazer isso, primeiro porque faz parte da minha missão, né? Então, eu estou trabalhando em algo que eu nasci para isso, do ponto de vista profissional. E eu acabo aprendendo, né? Porque são realidades completamente diferentes da que eu vivo. Então, quanto mais a gente tem troca, mais a gente consegue, né? Sofrer na troca, mas criar soluções depois, né? Até retardar, estudar mais, para poder trazer uma resposta mais sustentada. Então, muito obrigada pela sua oportunidade, pelas conexões verdadeiras que já acontecem e outras que podem vir a partir de agora. Boa noite a todo mundo. Valeu. Aos gestores, por favor, Vivian, Liliane, Alexandre, fiquem à vontade. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade e por fazer parte desse comitê que vocês tanto carregam aí com firmeza. Parabéns aí e obrigado. Fiquem à vontade. Obrigada a você, Bruno, por presentear essa noite a doutora, trazer esses aspectos que não estão invisíveis, né? Eu fiquei muito feliz. Muito obrigada pela colaboração também com o SEST. Brunão, obrigado aí pela contribuição. Agradeço também os outros membros que trouxeram outros convidados aí nos meses. Foram 3 meses aí de imersão, né? Fechando em chave de ouro com a doutora aí. Doutora Ana, foi muito bom, assim. Uma das melhores reuniões que nós tivemos aí, tá? Obrigado pela sua disponibilidade, pelo você trazer. Eu sempre falo, é muito legal ouvir pessoas que falam com o coração e amam o que fazem, assim, pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. Quando a gente ouve essas pessoas, assim como você, para nós, assim, é enriquecedor. Obrigado mais uma vez, tá? Em nome dos gestores aí, da Liliane, da Vivian. Pessoal, obrigado pela presença. Pessoal que não for do comitê, tem as nossas redes lá se você quiser fazer parte do comitê, a única coisa que a gente pede, assim como o Brunão falou, é que você tenha comprometimento com o comitê, traga pessoas aí como a doutora Ana para trazer esse conhecimento para nós e que a gente possa levar esse comitê cada vez mais aí, aumentar o número de pessoas comprometidas, que a gente consiga fazer com que ele se torne um grande comitê aí no país. É disso que a gente está precisando, da gente compartilhar. Nós não somos concorrentes, nós temos que nos ajudar, e esse é o grande objetivo desse comitê. Então, obrigado aí por todos, pela presença de todos. Caso queiram fazer parte, a gente manda um formulário para o pessoal preenche o formulário lá e venha fazer parte do comitê com a gente, tá bom? A única coisa que a gente pede, comprometimento. A gente precisa das pessoas aqui para a gente fazer esse comitê crescer, tá bom? E mês que vem, pessoal, nós temos também uma
uma próxima reunião, né? A Liliane que vai trazer um convidado muito especial aí também para falar sobre questões previdenciárias e imperdível também. Então, agradeço aí a presença de todos e, se Deus quiser, mês que vem estamos todo mundo junto aí, tá bom? Valeu. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Tchau, obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada.